Olá, bom dia! Bom dia para vocês, como que vocês estão nessa terça-feira maravilhosa? Já passou, já tá passando, né, o mês de fevereiro, daqui a pouco o carnaval já acaba o mês, né? Então tem que aproveitar bem esse mês aqui de fevereiro para acertar todo o seu planejamento financeiro pro ano ainda, né, quem não fez. Bom dia, Cléria Ramos, bom dia. Fassone, tudo bem, pai? Como que você tá? Royal Almeida, tudo bem com vocês? Bom, esse é o Café com a Dani, que agora eu retornei esse ano, toda terça-feira, às 8h27 da manhã. E eu trago, o que é o Café com a Dani, né? Pra quem ainda nunca participou. Café com a Dani é uma live onde eu trago perguntas interessantes de gestão financeira que eu recebo por direct, caixinha de perguntas, na plataforma online que eu tenho no meu curso. Então, são perguntas que muitas vezes vários empreendedores têm essa mesma dúvida e às vezes tem medo ou vergonha de perguntar. A gente sabe que finanças muitas vezes é um tabu para muitos empreendedores, né? Não é só um tabu quando a gente fala em questões pessoais, mas em questões empresariais também é um tabu. Então eu trago essas perguntas de uma forma mais leve e descontraída, toda terça-feira às 8h27 da manhã, porque de repente pode ser uma dúvida que você tenha na sua empresa. E aos poucos você vai compreendendo qual que é o raciocínio, quais são os próximos passos a serem feitos dentro da sua empresa, de forma a solucionar esse problema, tá? Então no Café com a Dani eu trago essas perguntas. Quem quiser participar ao vivo, trazendo uma pergunta ao vivo para mim, também pode colocar aqui no chat. Dani, quero fazer uma pergunta ao vivo e eu coloco você aqui para participar, tá? É bem tranquilo, não tenha vergonha de participar ao vivo aqui, tá? E vamos então para a primeira pergunta. Quem quiser alguma coisa aqui, tá? Fazer alguma pergunta fora das que eu colocar aqui também pode, tá? Tá valendo. Bom dia, Ienes, tudo bem? Roberto, pessoal, fiquem à vontade aqui, pode perguntar, tá? Mas eu vou iniciar aqui com uma pergunta que é bem legal, que eu recebi dentro da plataforma de alunos do meu curso ADL a respeito de controle de fluxo de caixa quando a empresa tem mais de uma atividade, tá? Bom dia! O que acontece? Nesse caso específico desse aluno, ele tem uma empresa que tem apenas um CNPJ, porém ele atua com atividades diferentes dentro desse CNPJ, tá? E aí a pergunta é, como fazer esse controle financeiro? Eu sei que tem muitos empreendedores que atuam, às vezes, com diferentes até setores, né? Às vezes a empresa atua na parte de serviço e também na parte de comércio, e isso acaba gerando uma dúvida, como fazer o fluxo de caixa, o correto registro, né? E uma coisa que eu sempre recomendo é o seguinte, você precisa entender qual que é a estrutura da sua empresa. Então tá, você tem um CNPJ com duas atividades diferentes, por assim dizer, tá? Você vai usar uma mesma estrutura da empresa. Isso quer dizer, você vai ter despesas fixas que são utilizadas em comum, tanto para ambas atividades, e você precisa, de uma certa forma, ratear, por assim dizer, essa despesa fixa entre essas duas atividades e também conseguir mensurar qual atividade traz o maior retorno para sua empresa. Porque o que acontece geralmente, tá? Por simplificação, você vai colocando o registro de todas as entradas e todas as saídas tudo em conjunto, não importa qual é a atividade. Só que qual que é o problema de você fazer isso, de você não fazer essa separação de atividades? Você não consegue saber qual atividade está realmente trazendo um maior retorno para sua empresa. Então vamos supor que você dê consultoria de moda dentro de uma loja, tá? Você faz toda a questão de que roupa que combina, que tom combina, tal. E você também tem uma loja de roupas que você vende roupas. Então são atividades diferentes. Como que você vai saber se o maior volume de entradas provém da consultoria ou se provém da sua venda de roupas? Somente se você separar. Então, você tem duas opções, tá? Ou você faz 2 fluxos de caixa separados. Você vai colocar dentro de um fluxo de caixa todas as entradas relativas, nesse caso, ao que você teve de consultoria, que você deu de moda.
Você vai colocar todos os custos variáveis, todos os custos que você teve, de repente com um panfletinho que você teve que imprimir, alguma coisa que você entregou para o seu cliente, todos esses custos variáveis. Você vai fazer um outro fluxo de caixa para a sua loja, para o seu comércio de venda de roupas. Então, todas as entradas de venda de roupa efetuada a clientes, todos os custos variáveis relacionados a compra de mercadorias, ou se você manufatura, toda a matéria-prima que você utilizou para manufaturar, para fabricar esse produto, né? Essa mercadoria, as peças de roupas, na verdade as peças de roupas não, né? Mas os tecidos, para manufaturar esses tecidos, materiais, para transformar num produto acabado, numa roupa, para vender para o seu cliente. Tudo isso, então, separado de entradas e custos variáveis. Mas se você tem um CNPJ só, se você tem uma estrutura só dentro da sua empresa, as despesas fixas, como eu falei, vão ser as mesmas, né? E aí você pode ratear da forma que mais for conveniente para você, tá? Existe uma regra para ratear? Não, existem várias modalidades de rateamento de despesa fixa. E no caso para micro e pequenos empreendedores, o que eu sempre recomendo é, o que faz mais sentido? Você utiliza muito mais energia para uma das atividades, para atividade de comércio, por exemplo, então eu vou pegar 60% da conta de energia para colocar na atividade de comércio, os outros 40% na atividade de consultoria. Internet, a internet é meio a meio, eu utilizo bastante para consultoria, bastante para questão comercial, né, da minha loja, então você pode colocar 50% da despesa com internet para atividade de consultoria e 50% para atividade de comércio. Então tem que ter uma lógica de forma que você vai separar essas despesas fixas e no final você vai ver o desempenho de cada atividade. Às vezes, quando você coloca essas duas atividades no mesmo bolo do fluxo de caixa, você não consegue visualizar o que realmente está trazendo mais impacto para você. De repente tem uma atividade que está indo muito mal, só que por estar no meio do bolo de outras atividades da sua empresa, você não consegue visualizar que isso está mal, que você precisa agir, fazer um plano de ação para que melhore de repente o volume de vendas, de repente algum problema na precificação que você precisa acertar. Então tudo isso começa a partir do momento que você faz essa separação dentro do fluxo de caixa, né, fluxos de caixa separados dessas diferentes atividades que tem a sua empresa. Mas o que acontece também? Tem algumas planilhas, tem alguns sistemas, né? Inclusive a minha planilha que eu disponibilizo para meus alunos do curso EDL, é uma planilha no qual você consegue colocar dentro de um plano de contas. O que é o plano de contas? Categorias de receitas, de custos variáveis, de despesas fixas, para você conseguir visualizar o impacto de cada categoria, né? Então, quando você consegue colocar dentro de uma planilha que seja uma estrutura de plano de conta, uma estrutura de plano de contas que faça sentido, você pode colocar cada atividade numa categoria diferente dentro desse plano de contas. Aí não tem necessidade de você ter duas planilhas de fluxo de caixa. Dentro de entradas de receitas, você pode colocar uma categoria de receita com consultoria e outra categoria com receita com venda de roupas, por exemplo, tá? E aí, dentro, quando você for fazer o registro de entradas relativa à consultoria, você seleciona essa categoria que você apontou, registrou dentro do seu plano de contas. E assim você não precisa ter duas planilhas, você faz tudo em uma planilha só. A mesma coisa, você vai especificar uma categoria só de custo variável para a sua atividade de consultoria, só uma categoria de custo variável para a sua atividade de comércio. E aí, despesas fixas, você continua, né? São as mesmas despesas fixas, mas aí você vai ratear conforme você julgar mais necessário. Então, quando você tem uma planilha que permite você colocar categorias diferentes dentro de receitas, custos variáveis e despesas fixas, mesmo que você tenha várias atividades, que você tenha a venda várias atividades, né? Tem atividades diferentes dentro da sua empresa, você consegue colocar tudo isso no mesmo fluxo de caixa. Ah, mas como que eu vou visualizar que cada atividade teve tal desempenho? E aí você vai conseguir, se for uma boa planilha, visualizar
o que aconteceu mensalmente em cada categoria. A partir disso, você consegue verificar o impacto de cada atividade, de comércio, de consultoria, o que quer que seja que você venda dentro da sua empresa. Beleza? Essa questão de categorias diferentes dentro do plano de contas, ele é interessante, que funciona meio como um centro de custo. Eu não sei se vocês já ouviram falar em centros de custo dentro de uma empresa. Isso é mais comum de existir dentro de grandes empresas. Então, grandes empresas que têm muitos departamentos, muitas áreas, cada área tem um centro de custo. Então, a área de finanças tem um centro de custo específico, a área de RH tem um centro de custo específico, a área de engenharia tem um centro de custo específico. E aí, o que acontece? Cada centro de custo, ele pode ter projetos no qual ele vai ter entrada de dinheiro, né? Ele faz projetos de finanças, alguma coisa que vai ter entrada de dinheiro, e vai ter custos, né? E, por exemplo, despesas fixas, que muitas vezes você não tem como saber, a área de finanças teve despesas fixas de X mil reais. Você não consegue separar exatamente. Muitas vezes, uma forma de ratear essas despesas fixas dentro desses centros por esses centros de custos dentro de uma grande empresa é através de headcount, através da quantidade de pessoas que trabalham na área. Olha só que interessante. Então, não é regra, né? Você pode ter algum outro tipo de rateamento dentro de uma grande empresa, de determinados departamentos, né? Mas, por exemplo, dentro de finanças, que é um departamento que você não consegue separar muito bem o quanto que utiliza ali de energia, você vai se separar então, você vai ratear despesas fixas pela quantidade de funcionários que trabalham dentro dessa área de finanças, por exemplo, tá? Então você pode verificar qual é o tipo de rateamento de despesa fixa que faz mais sentido dentro do seu negócio, para você separar então esses tipos de custos dentro do seu negócio. Beleza? Bom dia, Bruno Marini, que estava no Japão. Não, estava na Coreia, né? Coreia do Sul, hein? Já voltou de viagem? Bom dia, Edinaldo, tudo bem? Como que vocês estão? Bom dia, Fabiano. Bom, eu tô aqui trazendo algumas perguntas. Agora eu trouxe uma pergunta relacionada a fluxo de caixa, como que você faz esse registro quando você tem duas atividades diferentes dentro de um mesmo negócio, tá? E então é sempre você trabalhar com essa divisão de atividades, de centros de custos, de planos de contas diferentes, para visualizar qual tem maior retorno. Beleza? Bom dia, linda! Estou te assistindo de Seul. Que chique! Olha, muito obrigada! Aproveite aí também, depois da live aproveite aí a viagem. Muito bacana! Bom, vamos para a próxima pergunta então. Como iniciar um planejamento financeiro para que nunca mais falte dinheiro na minha empresa? Planejamento financeiro muitas vezes a gente fala que é uma coisa bem simples, né? E pode ser simples, porém a gente precisa ter consciência que é um processo, tá? Você vai fazer um planejamento financeiro dentro do seu negócio, você precisa ter um processo financeiro para que você consiga visualizar o que vai acontecer no seu negócio a curto prazo. O planejamento é só a curto prazo? Não, o planejamento pode ser curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala em fluxo de caixa, né, esse dinheiro que está entrando e saindo da sua conta, a gente já faz um planejamento mais a curto prazo. Porque a empresa, você não vai conseguir planejar entradas e saídas de dinheiro, efetiva de dinheiro, daqui 1-2 anos. Você precisa do dinheiro para as próximas movimentações, que realmente é aquilo que você já sabe que vai entrar no caixa da empresa. Um planejamento mais de médio e longo prazo, a gente já faz um trabalho mais em cima da DRE, demonstrativo de resultado, pelo regime de competência. Aí a gente já consegue fazer um planejamento até a longo prazo, né, de 3, 5 anos, né, tem empresas que fazem planejamento de 5 anos, para daí você já conseguir direcionar uma visão mais macro, onde a sua empresa quer estar daqui 5 anos, por exemplo. Tá? Então, o planejamento ele envolve várias atividades, depende do que você quer para sua empresa no momento, mas vamos supor que você queira fazer um planejamento de fluxo de caixa, tá? Planejamento de fluxo de caixa que você quer entender quais serão as entradas nos próximos meses do seu negócio.
A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa olhar para o seu passado. Qualquer planejamento, tá? Não importa se é planejamento de curto, médio, longo prazo, se é de fluxo de caixa, se é de DRE, a gente sempre tem que olhar para o passado, o que aconteceu no passado, até este momento, até o dia de hoje, para conseguir projetar o futuro, planejar esse futuro, na verdade, tá? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um histórico de vendas, de custos, despesas do seu negócio, você consegue identificar sazonalidade, a sazonalidade da sua empresa, que tem muitas empresas que não sabem qual que é a sazonalidade do seu negócio. Você consegue identificar alguns padrões específicos do seu negócio. E cada empresa vai ter um padrão, vai ter uma sazonalidade, vai ter alguma especificidade que é do seu negócio. Então a gente não consegue... Tem algumas coisas que impactam, no geral, as empresas, né? Época de Natal, Dia das Mães, tá? Isso aí é geral. Mas pode ser que tenha alguma movimentação pontual no seu negócio por algum motivo específico da sua empresa. Ou por algum motivo específico do seu público-alvo, um comportamento do seu público-alvo, para determinados produtos que você vende, tem uma sazonalidade específica. Né? É o famoso exemplo da sorveteria, né? A gente sabe que no mês de julho, na época de frio, vai ter um volume menor de venda de sorvete, né? Isso aí já é sabido. E com isso, você precisa fazer um planejamento para que nesses meses de baixa não falte dinheiro na sua empresa. É assim que funciona, né? Então, esse planejamento financeiro, quando a gente fala, por exemplo, em fluxo de caixa a curto prazo, tá? Olho para o meu histórico, verifico sazonalidade, verifico padrões e a partir disso eu vou formar um planejamento para os próximos meses. Então, qual que vai ser o meu plano de vendas? Eu já estou vendo que existe uma certa tendência, olhando para o meu passado, uma certa sazonalidade, um padrão. Então, quando for fazer meu plano de vendas, eu não posso fugir muito disso. Eu não posso colocar no próximo mês eu vou vender o triplo. Tá, mas com base no que você vai vender o triplo? Uma coisa é você planejar com né, algo realista do seu negócio. E outra coisa é você sonhar, né? Eu vou sonhar que eu vou vender o triplo, pode até acontecer. Mas se você não fizer nada de diferente do que você fez nos últimos meses, como que você vai triplicar as vendas no próximo mês? Não tem como. Então tem que ser um planejamento realista daquilo que você está verificando das tendências passadas. Faz um planejamento de vendas, o quanto de custos variáveis para esse planejamento de vendas que já está planejado, faz um planejamento de despesas fixas, aquilo que você já sabe que vai cair também dentro dos próximos meses, do próximo mês. E com isso você já consegue projetar o que vai acontecer nos próximos meses. Um ponto importante aqui que muita gente confunde é um planejamento de curto prazo com uma projeção de curto prazo. Pode parecer a mesma coisa, mas eu explico para os meus alunos do curso ADL que são coisas diferentes. Se eu tenho um fluxo de caixa no qual eu estou fazendo registro por regime de caixa, de coisas que vão efetivamente entrar e sair no caixa da minha empresa, eu não vou misturar dentro desse meu planejamento, dessa minha ferramenta extremamente confiável que é o fluxo de caixa, colocar dados de planejamento de vendas. Eu acho que vai entrar no próximo mês R$5.000 no meu caixa. De achismo, a gente não pode trabalhar com achismo, com o caixa da empresa. Então, dentro do caixa da empresa, no fluxo de caixa, você vai trabalhar com projeção daquilo que você sabe que vai entrar, que você sabe que vai sair. Então, se você sabe que vai entrar R$3.000 nas próximas semanas por vendas efetuadas a prazo que você fez nos períodos anteriores, você coloca isso como uma projeção de caixa. De boletos que você já sabe que vai pagar daqui 15 dias, você coloca no fluxo de caixa. De despesas fixas que todo mês pinga no seu negócio. Água, luz, internet, você vai colocar no fluxo de caixa. Mesmo que tenha uma pequena variação nessas despesas fixas, né? Mas você já tem uma média. E a partir disso você faz uma projeção para você saber se vai faltar dinheiro em caixa ou não. Então isso é uma projeção de fluxo de caixa. Tem um mosquitinho chato aqui voando. Essa é a projeção. Agora, o planejamento é, bom,
eu quero ter um desempenho tal no meu caixa, o que eu preciso fazer? O quanto que eu preciso ter de vendas? O quanto que isso vai impactar de ter de custos variáveis? Para ter X de dinheiro em caixa no próximo mês, o quanto que eu preciso vender à vista, em dinheiro, no Pix? E por que é importante você ter esse detalhamento quando você vai fazer um planejamento? Para você conseguir estabelecer metas e ter um plano de ação para isso. Porque se eu preciso que para o próximo mês entre R$ 3.000 no meu caixa, você concorda que o planejamento de vendas tem que focar numa venda à vista, no Pix, caso você não tenha não faça antecipação de cartão, tá? Porque de nada adianta você vender R$ 3.000 a prazo e o dinheiro vai cair daqui 30, 40, 60, 90 dias mais pra frente, porque o dinheiro não vai cair no mês que vem que você está precisando. Então, o planejamento de vendas, ele vai olhar para essa necessidade de caixa e vai falar, tá, o meu plano de ação é tal para eu ter esses R$ 3.000 em caixa na minha empresa no mês que vem. Tá? Mas não confunda essa parte de projeção daquilo que você já sabe que vai entrar dentro do seu fluxo de caixa com a parte de, planejamento, quais serão as minhas metas, qual é o passo a passo, a ação que eu tenho que tomar dentro do meu negócio para atingir o resultado que eu quero dentro do meu negócio, tá? Porque o que acontece? Bom dia, Dani, tudo bem? Como que você tá? A Dani, que também trabalha com finanças, um profissional incrível que eu conheci aqui no Instagram já faz um tempo, né, Dani? E estamos aqui sempre junto, trocando figurinhas sobre finanças, sobre negócio, né, Dani? Seja bem-vinda aqui. E então sempre ter essa visão, tá? De projeção, de planejamento, porque caso contrário, você vai se confundir. O que já aconteceu, inclusive com um aluno meu, é de você fazer planejamento de vendas no fluxo de caixa, tá? Você coloca na planilha, eu acho que eu vou vender R$ 5.000 mês que vem, só que a pessoa não vende. E aí a pessoa esquece de apagar esse dado. E aí fica uma confusão na planilha de dados, de sistema, isso mesmo em sistema, tá? De você colocar o que acha que vai entrar no caixa e não acontece. E se você não apagar isso, vai confundir todos os dados do seu negócio e você vai se perder. E é muito provável que você não vai voltar depois para arrumar esse registro, porque a cabeça tá sempre assim, né? Então por isso que eu sempre falo, não confunda a projeção daquilo que você vai colocar dentro do seu fluxo de caixa com o seu planejamento, tá? Uma coisa é achismo, outra coisa é o que realmente está acontecendo dentro do seu fluxo de caixa. Beleza? Bom dia para quem entrou aqui que não dei oi ainda. E se quiserem fazer pergunta ao vivo, pode colocar aqui no chat, tá? Que eu tô sempre olhando aqui, respondendo e a gente vai conversando aos poucos. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui? Dani, como posso aumentar a minha receita se está difícil com a concorrência? Gente, a concorrência hoje tá em tudo quanto é lugar, tá? Não tem lugar onde não tem concorrência. O que a gente precisa trabalhar muito bem são vários aspectos, né? Mas a gente precisa, primeira coisa, ter muita consciência de que aumentar o faturamento não é sinal de sucesso e não é sinal que a sua empresa está indo super bem, tá? O aumento de faturamento sem ter uma precificação adequada só vai colocar sua empresa no buraco, tá? Porque você vai estar aumentando o prejuízo caso você esteja vendendo produtos e serviços com um preço inadequado, um prejuízo, tá? Então, a primeira coisa se eu realmente estou com uma precificação adequada para o meu negócio, sim, aumentar o faturamento é um passo importantíssimo, né? Porque é um sinal que você está aumentando o ticket médio ou está aumentando o volume de clientes, que a sua empresa está prosperando, né? Isso faz parte do negócio, né? Quando você quer aumentar, fazer crescer a sua empresa. Mas desde que isso seja de uma forma sustentável, com uma precificação adequada. Hoje temos concorrência em tudo quanto é lugar, a gente sabe disso, tá? E um ponto principal, quando a gente fala em concorrência, em se destacar no mercado, é você ter o seu diferencial. Porque nós somos pessoas diferentes. Cada um tem um estilo diferente, cada um acredita em coisas diferentes e ninguém vai gostar só do seu produto, só do seu serviço.
Você pode gostar de outras pessoas, de outros serviços, de outras tratativas que você tem. Cada um se atrai por alguma necessidade específica, por uma questão específica. São estilos diferentes, gostos diferentes. Então você primeiro tem que saber o que você vai vender e qual é o seu público-alvo. Tem que ter muito claro qual é o seu público-alvo. É muito difícil falar assim, eu vou vender para todo mundo. Não importa a idade, não importa isso, não importa aquilo. Você vai perder o foco, vai gastar muita energia e muito provavelmente você não vai conseguir se diferenciar perante a concorrência. Então o primeiro ponto é qual que é o meu diferencial, qual que é o meu ponto forte, lembrando e focando no meu público-alvo, para quem eu quero vender. Tenha muito claro isso. E uma vez que você tiver muito claro o que você vende e para quem você vende, você precisa expor isso, expor a sua marca. Porque, né, se você não se expor, se você não deixar evidente algumas características, ninguém vai ficar sabendo. Algumas características são evidentes e você não precisa expor. Né? Às vezes é não conversar na tratativa com o seu cliente que você já percebe, mas tem outras coisas que você precisa expor. Por exemplo, se você é uma confeiteira e trabalha com chocolate belga, caríssimo, aquele Callebaut que fala, né? Nem sei como que fala, é Callebaut eu acho, chocolate maravilhoso, caro. Poxa, você não vai colocar, você não vai fazer uma propaganda nos stories, postagem nas redes sociais, falando que você só trabalha com esse produto Callebaut, por exemplo. Precisa colocar, porque a pessoa, como que a pessoa vai saber, entendeu? Então tem algumas características que você precisa expor. Então assim, você vai cobrar mais caro pelo seu bolo, pelo seu brigadeiro, porque você usa esse chocolate mais caro? A pessoa que se identificar com isso, falar, não, eu gosto desse tipo de chocolate, eu vou pagar mais caro por isso, vai se identificar com isso. Só que ela precisa saber o que você está vendendo. Então, por isso que eu tô falando que tem algumas características que são visíveis e que você não precisa ficar expondo, esfregando na cara, mas tem outras que você precisa expor, porque isso vai mostrar a sua marca, o que você vende. E não tem nada, não tem certo e errado. É certo mostrar isso que é mais caro, é errado mostrar isso que é mais barato. Não tem nada a ver. Nós temos mercado de trabalho para todo tipo de pessoa, para todo tipo de mercado do que você quer vender. Não importa o preço, não importa as características, tá? Você só tem que poder identificar qual é o seu público-alvo que se interessa por isso e ter uma comunicação condizente a isso, para que você possa expor a sua marca. E trabalhar com Instagram, tá? Trabalhar com Instagram, Facebook, esse tipo de propaganda, porque hoje em dia quem não tá na internet é difícil se expor mais, né? Você, se for trabalhar só, se tem um estabelecimento na rua, onde você só não tem nenhum tipo de divulgação digital, só quem tá naquela pequena região é que vai conhecer dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, né? Às vezes em São Paulo é dentro de um bairro. Se não tiver na internet, as pessoas de bairros diferentes já não conhecem a sua marca, a sua loja. Então, tá no digital é muito importante para você conseguir aumentar, né, essa visualização, expor a sua marca e passar a vender não só regional dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, mas vender também para outros estados. Então, tudo isso faz parte de um processo no qual começa você sabendo bem, de uma forma bem clara, qual é o seu público-alvo, o que você está vendendo de produtos e serviços para eles, como que vai ser a sua comunicação, tem que ter uma estratégia por trás, tá? As coisas às vezes podem dar certo logo no início e às vezes pode demorar um pouco mais de tempo até você conseguir até mesmo entender mais o seu público-alvo, porque eu tô cansada de ver, tá? De fazer um plano de negócios no qual você já detalhou o que você vai vender, qual preço você vai vender, como que vai ser o público-alvo, como vai ser assim, assim, assado. E quando você abre a empresa, que você vai pôr esse plano de negócios em ação, um monte de coisa muda. Aí o público-alvo não gostou do seu produto e a tratativa tem que ser outra, aí você tem que mexer, você tem que mudar esse processo.
e às vezes leva um pouco mais de tempo até você conseguir ter um faturamento, né? Uma receita consistente a ponto de você falar, nossa, realmente tá dando certo e o meu negócio agora tá rodando com um faturamento bacana, tá? Mas tenha consciência disso. E um ponto muito interessante também, quando a gente fala em concorrência, expor marca, é se tiver uma verba a mais dentro do seu negócio, é investir em tráfego pago, tá? Tráfego pago aqui pelo Facebook, pelo YouTube, é uma coisa que funciona muito para aumentar a visualização da nossa marca, tá? Principalmente quando a gente fala em comércio, que tem muitos concorrentes, lojas vendendo os mesmos tipos de produto. Então, o que vai ser o diferencial é a forma que você expõe a sua marca, a sua tratativa com o cliente, né? E até recebi uma pergunta ontem que foi bem interessante, falando de como que eu trabalho com a concorrência, se vendem muitas roupas pela Shein, o pessoal tá comprando pela Shein. Gente, eu não compro roupa na Shein, tá? Nada contra, mas eu tenho, sabe, esse negócio do tecido e não me apetita. Eu, por exemplo, não compro roupa na Shein, não tem nada contra, mas eu gosto de ter aqueles produtos, daquelas roupas que eu já conheço, da loja que eu conheço, de um tecido sei que é bom, que não vai estragar, que não vou lavar e que vai sumir, que não vai ficar transparente a calça para usar. Então, sempre vai ter mercado para todo mundo, tá? Então, Shein não é uma concorrência no qual vai tomar todos os seus clientes, porque tem muita gente que não compra na Shein que não vai comprar, tá? É só divulgar bem a sua marca para o seu público específico. Oi, Adinaldo, tudo bem? Esse tempo que quebra as pernas se diz o tempo de calor ou de economia? Se for de calor, tá terrível para todo mundo aqui, gente. Eu moro aqui no interior de São Paulo e tá um inferno mesmo de calor por aqui. Mas a gente tem que lidar com esse clima mesmo, né, Adinaldo? Não tem jeito. Beleza, gente? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui o Café com a Dani, que a ideia da live é ser lives curtinhas, para não ficar aquela coisa pesadona, para vocês voltarem na terça-feira que vem com dúvidas, com perguntas, para começar bem o dia, né? Com questões financeiras que de repente podem te ajudar aí dentro da sua empresa. Beleza, pessoal? Então tenha uma excelente terça-feira e até a próxima semana. Um beijo!